Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Como que está a expectativa do seu coração? Sejam todos bem-vindos para mais um devocional poderoso. Essa oração desses 50 dias tá, uau, sobrenatural, né? Glória a Deus. É isso aí, a gente precisa continuar, dar continuidade, orar. Deixa a oração ligada na tua casa, deixa ali, né? Na televisão, baixinho, não precisa ser alto. No mundo espiritual não tem altura, tem frequência, né? Uma frequência de glória de Deus. Então, deixa baixinho a oração, glória a Jesus. E deixa tocando o dia inteiro, você não tem noção. Pessoas orando, clamando, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos, essa primeira parte da intercessão, apresentando mesmo dentro do tribunal as injustiças, a nossa nação. Depois a gente vai entrar com outras pautas, amém? Pautas de libertação, pautas de cura. Então a gente vai ir rotando assim, né? Nas pautas. Então essa primeira pauta é clamando mesmo por justiça, clamando mesmo para Deus sarar a terra, clamando mesmo por cada pessoa, por cada vida, amém? Gente, hoje é aniversário do nosso apóstolo querido. Orem pela vida dele, amém? Quero que vocês hoje, acho que o melhor presente que vocês podem dar para o apóstolo é uma oração, né, amor? Sim. Orem pela vida dele, intercedam por ele hoje, profetiza bênção sobre a vida dele, amém? Esse homem aqui não é porque eu sou esposa não, mas ele é um grande homem de Deus. Ele é o amor da minha vida, mas ele é um grande homem de Deus, amém? Né, meu amado? Aleluia. Glória a Deus. Hoje ele completa mais um aninho de vida. Aleluia. Glória a Deus. Já abre comigo em Números 24. Nós vamos dar continuidade a essa história que tá maravilhosa, né? De Balaão, Balaque. Tá muito boa, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Gente, muito obrigada. Ele tá vendo aí, amém? A felicitação de vocês. Deve estar chegando feliz aniversário em todos os nossos canais, né? Eu acredito que Deus vai dar graça para ele responder todos vocês, mas a gente já agradece pela boa intenção, certo? Pelas palavras de bênção que vocês declaram sobre as nossas vidas. Eu sei o tanto que vocês nos amam, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Números 24. Acharam? Gente, fala pra mim, como que tá o jejum? Vocês estão firme? Forte? Quem tá fazendo o jejum com só uma janela de alimentação? Só tá tirando 1 hora para se alimentar. Quem tá fazendo assim? Se você tá fazendo assim, parabéns. Você é violento, então provavelmente você já tá acostumado a jejuar dessa forma. Mas se você tá fazendo, né, das 6, a janela de alimentação das 6 a 1 hora da tarde, amém também. Glória a Deus. Para quem tá começando, isso é maravilhoso, tá? Uma coisa também, queridos, que vocês podem fazer é fazer assim, eu vou começar, apóstola, com a minha janela de jejum, dá 1 hora, né? Vamos supor, vou começar com 17 horas, aí depois de 10 dias eu vou passar para 18, depois de 20 dias eu vou passar para 19, né? E aí você pode ir, né, aumentando gradativamente assim, né? A janela de jejum, você pode ir aumentando devagarzinho, você pode ir aumentando, né? Mas você vai anotando lá. Então você pode, eu comecei com 17 horas. Você colocou 17 horas, aí você fala assim, daqui 10 dias eu vou aumentar para 18. Eu vou aumentando aos poucos. Amém? Glória a Deus. Eu estou fazendo no líquido conforme Deus me solicitou. Meu Deus. É forte, hein? Eu já fiz 50 dias no líquido. Eu fiquei um grilo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E, gente, eu preciso dizer para vocês que o ato de você tirar glúten, lactose e açúcar vai trazer alcalinização para o seu corpo. O seu corpo, ele vai deixar de ser um meio inflamatório. Então, seu corpo vai desinflamar de uma forma exagerada. Então, essa perca, geralmente, essa eliminação de 2, 3 quilos
é só inchaço no começo, tá? Com 3, 4 dias você perde assim, de forma abrupta, o quê? O inchaço do corpo, porque você deixa de estar comendo coisas inflamatórias. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, e clamar por esse devocional, que esse devocional hoje, Pai, possa trazer um impacto de glória nos nossos corações. Que esse devocional, Senhor Deus, possa trazer, Pai, um incendiar nos nossos corações como nunca antes. Pai, que as dimensões da Tua glória possa, Senhor Deus, incendiar, Pai, cada câmara da nossa alma. Senhor Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Abençoe cada pessoa, Pai, que acordou para esse devocional, ou que está conosco desde a oração da madrugada. Toda honra, glória, poder e majestade somente ao Senhor Jesus. Senhor Deus, fala conosco, Pai, em Números 24, que não seja só a letra, mas a revelação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês sabiam que a revelação é só para a igreja? Os anjos não têm revelação. Os anjos têm conhecimento. Revelação é algo que foi dada somente à igreja do Senhor. Anjos não têm revelação, eles têm conhecimento. Então nós temos revelação, né? Anjos não têm revelação, só conhecimento. Gravem isso. Amém? Glória a Deus. Então, abram comigo em Números, capítulo 24. Nós vamos estar lendo. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Fica mais feliz, porque Jesus está fazendo algo extraordinário sobre a terra e Ele está incluindo você nos planos dEle. Jesus está incluindo você nos projetos que Ele está implementando sobre a terra. Ele está chamando você. Amém? Glória a Deus. Números 24. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Olha só. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado, de acordo com as suas tribos. Então, o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, o mensageiro do homem cujos olhos veem com clareza. A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem a visão concedida pelo Todo-Poderoso e que se curva com os olhos bem abertos. Como são belos suas tendas, ó Jacó, e como são lindas suas moradas, ó Israel. Estende-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira de um rio. São como aloés plantados pelo Senhor. Então, olha só a profecia, que linda. Como cedros juntos à água. Águas jorrarão de seus vales, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, ele é forte como um boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele, e despedaça os seus ossos, e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita, e como leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que abençoarem, e sejam amaldiçoados os que amaldiçoarem. Não, você não tem noção do peso dessa palavra. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que eu expliquei aos seus mensageiros? Eu lhes avisei, mesmo que Balaque me desse um palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora, volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que o povo fará ao seu povo no futuro.
Presta atenção. Então aqui por uma terceira vez, Balaque vai insistir, olha, vamos ali naquela outra colina. Quem sabe lá, Deus vai permitir você amaldiçoar. Porque talvez na ignorância de Balaque, ele falou assim, não conseguiu amaldiçoar porque essa colina, não conseguiu amaldiçoar essa, estava cego. Aí eles vão para essa colina, e aí, né, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, vem sobre Balaão, e Balaão, né, vê o que Deus, né, a profecia, né, as bênçãos, tá? E aí, Balaque fica enfurecido, Balaque fica com raiva, né, fica irado, fala assim, mas terceira vez, você em vez de amaldiçoar, você está abençoando esse povo. Só que agora, Balaque vai falar assim, ó Balaão, você ia ganhar um despojo, mas o seu Deus impediu você de receber. Aí Balaão vai falar assim, tudo bem, tá tudo certo, mas eu preciso falar para você o que agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que o povo fará ao seu povo. Eu vou voltar para o meu povo, eu preciso dizer o que vai acontecer com o seu povo. Essa é a última mensagem de Balaão. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. A mensagem do homem cujos olhos vê com clareza. A mensagem daquele que ouve as palavras de Deus e possui conhecimento dado pelo Altíssimo. Que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso e que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas agora... eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará em Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará o inimigo de Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem. Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem. Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com essas palavras. Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Eber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou, voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Então imagina, né, como que ficou a cara de Balaque, que contratou Balaão para profetizar contra Israel e saiu com a profecia da maldição, né? Ele, além de ser frustrado, porque diante de 3 vezes, Balaão, ao invés de fazer a vontade dele, ele fez a vontade de Deus, certo? E o que aconteceu? Balaque, né? Balaão falou assim, mas antes de eu ir, eu preciso falar o que vai acontecer. E aí Balaão vai profetizar a destruição daquele povo, a destruição, né, daquele povo. Então, gente, como a gente falou ontem, quando Deus decide abençoar, ninguém pode amaldiçoar. E olha, eu gosto muito dessa palavra, sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. E Deus usa desse preceito, né, sobre aquele que ele levantou, aquele que ele ungiu. Né? Então, se Deus escolheu alguém, estabeleceu, essa pessoa anda debaixo da bênção, eu quero que você tire da sua cabeça que o inimigo ou alguma coisa vai se levantar. Se você tem uma aliança com o Senhor, se você está guardado na presença do Senhor, você ora todo dia, o Senhor está te guardando. Amém? Então a gente precisa viver debaixo de uma confiança. Porque se você viver debaixo do medo, estão me amaldiçoando, estão decretando algo contra mim. Não. Agora, a gente também precisa entender o seguinte, presta atenção. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Essa lei da semeadura, ela é independente. Então, independente no seguinte, qual que é a semente que você plantou a vida toda? Então, se agora você está tendo um ajuste de conta, está pagando boleto espiritual no sentido de quê? Está passando perrengue. Será que não foi por causa da semente que você plantou nas últimas estações? Só que agora você tem a oportunidade de modificar a semente, de plantar uma semente diferente. E o que vai acontecer?
para próximas estações, quem sabe a semente que você está plantando agora já floresça. Por isso, queridos, que tem o tempo do deserto. E o tempo do deserto é porque você mudou a qualidade da semente, só que essa semente talvez ainda não deu tempo de ser gerada no solo. Porque tem semente que vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E o que é essa semente? O seu novo estilo de vida. Agora as coisas que saem da sua boca. Porque talvez você tinha antes não só uma vida cheia de pecado, mas uma boca maldizente, uma boca cheia de pecado, uma boca cheia de transgressão, cheia de iniquidade, cheia disso, cheia daquilo. Você já parou para pensar nisso? Então é sobre isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Amém? Então eu quero que vocês fiquem atentos sobre isso. Qual que é o tipo de semente que você planta? Tem gente que se posicionou ontem, quer fruto, quer colher, mas peraí, já deu tempo disso ser gerado? Por isso que a gente precisa respeitar o processo da conversão, o processo de Deus nos lapidar na olaria. Queridos, primeiro vem a olaria de Deus. Por quê? A olaria de Deus é onde Deus vai pegar você que era um vaso sem identidade, moldado por uma estrutura talvez do diabo, uma estrutura de quê? Com coisas e essências que não foi Deus que estabeleceu sobre a sua vida, mas foi Satanás. Então Deus tem que quebrar o vaso. E ele tem que levar você, te amassar e refazer de novo. Isso é conversão. Mas para viver o seu propósito, você tem que passar antes pelo Vale de Jaboque. E quando eu falo Vale de Jaboque, eu não estou falando de uma pessoa que precisa conhecer Deus. Eu estou falando de uma pessoa que já conhece Deus, mas agora Deus precisa trocar a sua identidade. Se nós não nos permitirmos passar pelo Vale de Jaboque, trocar a nossa identidade, não vamos conseguir viver o nosso propósito. Não vamos conseguir entender o nosso chamado. Chamado é aquilo que Deus te chamou para ser. Para o que Deus te chamou para ser? Porque Deus te chamou para ser isso para cumprir o seu propósito. Então, por exemplo, Jeremias foi chamado para ser um profeta. O seu chamado é profeta para cumprir um propósito profético. Para levar a palavra do Senhor. Dói demais. Gente, dói passar pela olaria de Deus. Dói ser colocado no Vale de Jaboque. Porque no Vale de Jaboque, Deus vai te confrontar. Deus vai te confrontar de uma forma que você não tem noção. Deus vai te confrontar. Deus vai pedir para você renunciar coisas dentro do seu caráter que já não faz parte. E Deus vai trazer para você um novo nível de arrependimento. Então você precisa se submeter ao Senhor para viver o seu propósito na íntegra. Amém? Então o Espírito de Deus, ele procura vaso disponível. E deixa eu falar uma coisa para você que eu sempre gosto. O Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele transmitiu essa mensagem. Nós estamos falando que Deus veio falar com Balaão. Deus veio sobre vários homens, né, dentro da história. Deus hoje vive dentro de nós, certo? Hoje, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus habita dentro de cada um de nós e isso é maravilhoso, isso é poderoso. O Espírito de Deus, ele procura vasos disponíveis. E eu preciso dizer uma coisa para você. Não adianta você só orar, jejuar e ter uma vida em santidade. Você precisa estar disponível para que Deus derrame mais. E tem gente que acha que quanto mais ele ora, mais ele jejua. Tudo isso, queridos, tem a medida. Deus, ele te pede a medida. Mas não é só isso que vai fazer com que você venha fluir debaixo do Espírito Santo. Para você fluir, você precisa estar disponível. Estar disponível é estar a qualquer momento pronto para manifestar a glória de Deus, para manifestar aquilo que você já carrega. Por mais que você pense que não carregue nada, você sempre tem algo que você pode transbordar. Você sabe qual que é a diferença? Eu creio que tem pessoas que oram mais que eu e que jejuam muito mais que eu e não são usadas como eu sou usada ou como você é usado. Por causa da disponibilidade. Porque tem gente que se edifica muito, mas não se dispõe a ser usado. E para se dispor para ser usado, nós precisamos ser ousados. Deus procura vaso disponível. E qual que é o seu nível de disponibilidade? Você só fica disponível quando você está num ambiente espiritual? Se você só fica disponível quando você está num ambiente espiritual, talvez esse ambiente espiritual não te dê oportunidade. E talvez você não tenha um ambiente espiritual onde você possa ter oportunidade. Mas quando você se coloca
disponível, fala, Jesus, eu estou disponível, se o Senhor quiser libertar, se o Senhor quiser que eu ganhe uma alma para Jesus, eu estou aqui. Mas nós precisamos também ter um olho que está todo o tempo caçando uma brecha para ministrar o evangelho, para manifestar a glória de Deus, para oferecer uma oração. Então, presta atenção aqui. Você sabe por que a Global Fire cresceu tanto nesses 3 anos? Sabe por que o nosso ministério teve uma ruptura avassaladora? Porque nós buscamos e nos colocamos disponíveis para que Deus nos use de forma estrondosa. Então não é só buscar o Senhor, nós precisamos nos colocar no modo disposição. Eu estou sempre, Senhor, disponível. Então, queridos, eu entendo que a igreja, ela não está só dentro de 4 paredes. A igreja somos nós, que caminhamos cheios do Espírito Santo. E como que eu sou um vaso disponível? A partir do princípio que aonde eu vou, eu sou uma igreja viva, disposta a transbordar para vidas. Essa pessoa não precisa ter uma denominação, essa pessoa não precisa estar numa igreja para mim fazer uma oração para ela. Se eu pensar dessa forma, eu sou uma pessoa religiosa e não estou pensando a nível de reino. Mas quando eu tiro, tá? Eu tiro esse formato da minha cabeça, que eu só posso orar, eu só posso fazer as coisas dentro desse ambiente cristão. Eu estou vivendo um modo de religiosidade. Então, nós precisamos viver um modo que nós estamos expandindo. E a expansão é para fora. A gente sabe que dentro da igreja, a gente crê que é pregado o evangelho, ali se ensina a orar e jejuar. A gente crê que é assim. Tá? Pelo menos aqui na Global é dessa forma. Mas a gente crê que a igreja, ela se expande a partir do momento que a gente sai para fora. E como que a gente sai para fora? Quando a gente se coloca disponível. Então o que você vai falar? Fala, Jesus, eu me coloco disponível para ser usada pelo teu doce e amoroso Espírito. Amém? Então, você vê que Balaão, ele tinha intenções erradas? Tinha. Mas Deus se mostrou soberano aqui e ele sentiu quem era Deus. E, queridos, nós precisamos andar debaixo do temor. A gente não pode querer fazer as coisas de qualquer jeito. Ou você não pode também querer fazer as coisas para o Senhor visando vaidade, reconhecimento, porque muitas vezes tem pessoas que são tão feridas na alma que ela faz as coisas no reino, mas para ela ser adorada, para ela ser alabada, para ela ser, sabe, para as pessoas terem um olhar para ela de, olha, que mulher de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos ser vasos disponíveis e saudáveis. Amém? Deus está buscando pessoas disponíveis. Deus está buscando pessoas que desejam ser transformadas. Eu vou falar uma coisa para você que é um jargão que eu adotei sobre a minha vida. A próxima manifestação da glória de Deus depende do seu nível de transformação. A próxima manifestação da glória de Deus depende do seu nível de transformação. Quanto mais nós tivermos um caráter submetido ao Cordeiro, submetido a Jesus, maior vai ser a glória. Nós somos transformados de glória em glória. Só que a próxima experiência com a glória de Deus vai depender do nosso nível de transformação. Prestem atenção. A próxima manifestação da glória de Deus depende do meu nível de transformação. Porque Deus só vai me revelar a próxima face da sua glória, a próxima nuvem de glória, dependendo do meu nível de transformação, do meu nível de submissão. E eu peguei isso para mim e eu tenho isso para mim. Então, a gente está nos 50 dias e eu escrevo na minha folha, Senhor, eu submeto o meu caráter para ser moldado, para ser tratado nessa estação de 50 dias. Se tiver algo dentro de mim que te aborrece, que o Senhor venha expor. Senhor Deus, confronta todas as áreas da minha alma, confronta todas as áreas do meu caráter, confronta toda a estrutura que foi, gerada para eu ter essa personalidade. Então você precisa pedir para Deus, fala, Deus, confronta as estruturas da minha alma, confronta a estrutura do meu caráter. E é desse jeito que nós vamos conseguir ver o próximo nível da glória de Deus. Porque se nós não nos submetermos, gente, nós somos transformados de glória em glória. Então, esses 50 dias é um nível onde a glória de Deus está se manifestando para nós sermos transformados. Amém? Então, Deus está buscando pessoas disponíveis. Mas não adianta a gente ser disponível, cheio de machucadura, cheio de doenças na alma. E quando eu falo doenças na alma, é o vitimismo, é a dependência emocional, é a falta de submissão. Amém? A nossa posição, tá? Ela determina em todo o tempo o nível de visão que a gente vai ter. Então, qual que é o seu posicionamento? Determina o nível de visão. Então,
né? Balaão olhou para Israel da perspectiva que Deus permitiu. E ele deixou de enxergar um povo comum e ele começou a enxergar o propósito profético a qual Deus tinha sobre Israel. Então, o nosso posicionamento determina a nossa visão. Hoje, você está buscando o Senhor, você está jejuando. E muitas coisas que antes você não conseguia ter perspectiva, agora você tem. Agora você olha para as coisas desse mundo, elas já estão perdendo o valor, ou talvez já perderam o valor. Hoje você olha para uma pessoa, você tem uma visão de como Jesus a vê e você começa a clamar por ela e você começa a ter misericórdia. Mas antes você olhava para alguém, você condenava, você julgava. Agora você olha para alguém, você começa a olhar com olhos de misericórdia, porque agora você está debaixo de uma perspectiva de Deus. Amém? Então nós precisamos começar a pedir para o Senhor, falar: Senhor, me ajuda a olhar todas as circunstâncias debaixo do teu olhar e da tua perspectiva. Fala: Senhor Deus, me ajuda a discernir, Senhor Deus, a tua vontade. Me ajuda, Senhor Deus, a discernir, Senhor Deus, a tua vontade. Me ajuda a discernir, Pai, como o Senhor vê essa circunstância. Porque, queridos, quando a nossa alma não está tratada, a gente vai querer olhar com olhos da carne. E debaixo dos olhos da carne não é a visão de Jesus. E nós precisamos começar a olhar para as coisas, pessoas, circunstâncias, com a perspectiva de Jesus. E entender muitas vezes, olha, não é a pessoa, mas é a influência demoníaca por detrás dela. Lógico, a pessoa abriu brecha, tinha falta de caráter ali, tinha, mas existe um demônio que está se levantando através dessa pessoa. O que você faz? Você só ora. Você não vai lutar contra carne e sangue, porque a sua luta é espiritual contra demoníaca. Então você vai guerrear nas cortes celestiais. Eu quero que você entenda que a gente não deve se vingar de nenhum feito que tenha se levantado contra. Entra no tribunal de Deus, nós estamos 50 dias no tribunal. No tribunal você só apresenta injustiça. No tribunal você só fala: Deus, olha essa circunstância. Senhor Deus, olha, Pai, se levanta, Pai, porque não é contra mim que eles lutam, é contra o Senhor. Eles estão com raiva de mim por causa da unção que eu estou carregando. Senhor Deus, eles têm me perseguido por causa do ministério que é seu e que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu sou um mero mordomo. A partir do momento que a gente entende que o que nós estamos carregando não é nós, mas é algo que Deus colocou, você precisa, aí você tem álibi para orar e falar: Deus, a guerra nunca foi contra mim, é contra o Senhor. Eles se levantam contra o Senhor, eles perseguem o Senhor porque eu só estou fazendo a sua vontade. Se eu estivesse por mim mesma, sem o teu Espírito, sem essa unção, não haveria perseguição. Então Deus, gente, essa oração é poderosa. Deus, a guerra é contra o Senhor. A guerra é contra aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então a gente precisa, tá? Parar de enxergar as coisas com o olhar da carne. E você precisa começar a enxergar as coisas debaixo de um olhar espiritual. Amém? Então, como que você está olhando todas as situações e circunstâncias da sua vida? Como que você está olhando? Como que você está olhando todas as coisas que estão ao seu redor? Você está olhando, tomando que é contra você? Porque se você precisa entender, se a partir do momento que você se converteu, presta atenção, a partir do momento que você se converteu, se tem se levantado guerras, não é contra você, é contra a unção que está sobre a sua vida. É contra talvez o chamado que Deus está gerando em você. E talvez esses demônios já sabem aonde Deus vai estabelecer. Porque, queridos, Satanás sabe o que você vai se tornar. Satanás está há milhares e milhares de anos na Terra. Ele já conhece o jeito de alguém e o que essa pessoa está predestinada a ser. Só que enquanto essa pessoa está lutando para entender quem ela é, para entender o seu chamado, o diabo também está levantando ao redor pessoas contra o seu chamado, contra o seu propósito, contra a sua vida. E eu preciso que você entenda, não é sobre você em específico, mas é sobre o que Deus estabeleceu dentro de você. É sobre a unção que Ele concedeu. Por que a nossa guerra aumenta a partir do momento que a gente se converte? E Jesus vai dizer que dentro da nossa casa haverá um contra o outro e que Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Porque aquele que está debaixo da aliança do Senhor, ele tem um perfume agradável para quem está salvo, mas para quem está perecendo, ele irrita. Então, por exemplo, você começou a buscar Jesus, a orar e jejuar. Pessoas começaram a ficar irritadas com você. Por quê? O cheiro da salvação, o cheiro do Espírito Santo que está sobre você incomoda quem está debaixo de condenação. E aí essa pessoa não consegue interpretar, porque ela não tem conhecimento espiritual, ela não tem revelação. Então ela começa a ter ódio e raiva de você, porque os demônios que odeiam você
estão dentro dessa pessoa ou influenciando a mesma, e ela está colocando ódio e raiva, porque muitas vezes as pessoas que odeiam você não estão sentindo raiva pelo seu próprio sentimento, mas por uma influência demoníaca. E alguém começa a ter raiva de você do nada. Alguém te odeia de graça, de forma gratuita, mas são os demônios que te odeiam. Porque Satanás, ele faz bem assim. Ele pensa dessa forma: essa pessoa pode ser uma ponte de salvação para essa aqui que hoje é um cavalo nas minhas mãos. Então eu preciso afastar essa pessoa dessa outra aqui. E eu preciso colocar mentiras em verdades contra a vida daquela pessoa. E aí essa pessoa começa a ser dominada, porque, gente, Satanás, ele opera na manipulação. Ele opera na mente de uma pessoa que é fraca emocionalmente, uma mente de uma pessoa que é manipulada pelo diabo. Então, o que eu quero que você aprenda? A pessoa que mais começar a ter ódio, raiva de você, a pessoa começa a se levantar, você vai orar e você vai falar: Senhor, destrona toda a fortaleza mentirosa de Satanás. Senhor Deus, que essa pessoa não consiga ser manipulada pelo diabo. Senhor Deus, revela a verdade da salvação que está sobre a minha vida para que essa vida seja alcançada. Senhor Deus, eu não aceito, Pai, o diabo dominar a mente dessa pessoa, porque eu vou ministrar o evangelho, essa pessoa vai ser salva, vai ser batizada, eu vou alcançar essa vida. Você precisa contra-atacar, mas no espírito e não na carne. Você não vai debater, você não vai xingar, você não vai brigar. A sua briga é no espiritual. No natural a pessoa é ignorante, no natural a pessoa não conhece Jesus, no natural a pessoa não está entendendo que ela está debaixo da influência demoníaca. Gente, presta atenção, a pessoa, quando ela começa a buscar Jesus, ela começa a ser liberta, dá uma sonolência, dá um cansaço, ela vai para a oração, o corpo dela fica cansado. Por quê? Guerra, batalha espiritual. Gente, quem já passou aqui por um tempo de libertação sabe, o corpo físico cansa. Um tempo de ministração, por quê? Porque Jesus, ele vem operar, ele vem tirar todas as amarras, e todas essas libertações na alma traz um cansaço muito grande, físico. Então você vai ver que Satanás, ele levou muitos anos para ganhar território. E ele não quer perder para um novo convertido, principalmente. Esse novo convertido, quem que ele pensa que ele é? Não, ele não vai me tirar daqui não. Ele não vai me tirar desse território. Então eu quero que hoje vocês falem: Senhor, eu quero ser um vaso disponível, mas eu quero também ter discernimento espiritual. Outra coisa que eu quero que vocês entendam: a gente não pode dar pérola aos porcos. E pérola aos porcos, muitas vezes é o seu tempo, tá? Muitas vezes é você gastar tempo com quem não está na estação de buscar Jesus, na estação. Mas, apóstolo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se não for a estação, não, você pode pregar, entra por aqui, sai por ali. Eu quero ensinar vocês a melhor forma de evangelizar uma pessoa, primeiro é orando por ela. E eu quero que você entenda que é tão valioso o que você tem, que essa pessoa precisa desejar o que você tem, certo? Então, você precisa pedir para que essa pessoa, Deus coloque ela num lugar de vulnerabilidade, ao ponto dela desejar o que você carrega. O dia que a pessoa deseja, a pessoa pode desejar porque ela viu a transformação na sua vida. A pessoa pode desejar porque ela está sentindo a manifestação do poder e do Espírito Santo sobre a sua vida. E ela pode desejar porque você orou tanto por ela, ela está num lugar de vulnerabilidade. Jesus começou a esmagar ela. Muitas vezes, queridos, para Deus trazer uma pessoa, Jesus tem que passar no vale. É uma enfermidade. Na verdade, não é Jesus que põe enfermidade, é Jesus que permite. Jesus permite porque Satanás está ali, ó, à espreita. Jesus permite que coisas terríveis aconteçam, porque aí a pessoa começa a buscar. Então, qual que é a minha estratégia para evangelizar uma pessoa? Primeiro eu oro. Quando eu vejo que essa pessoa está no ponto, aí eu entro com tudo. Mas eu não entro para ser salgada. Eu entro e deixo o Espírito... Eu faço a parte aonde eu preciso anunciar o Cordeiro, anunciar o Evangelho, conto um testemunho. A segunda parte, quem faz é o Espírito Santo. E você precisa deixar o Espírito Santo fazer a parte que só ele sabe fazer. Você não é a quarta pessoa da Trindade. O melhor evangelho é aquele que você faz a introdução, o Espírito Santo desenvolve o resto. O que é o Espírito Santo desenvolver o resto? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do erro. Você pode... Gente, o nosso dever hoje é anunciar o pecado. Quem vai convencer a pessoa de largar o cigarro, de largar a prostituição, de largar a mentira? É o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa trabalhar dentro daquilo que você ministrou. Por isso que nós precisamos pregar. O que nós precisamos pregar? A verdade. Por que o Espírito Santo não tem trabalhado nas igrejas? Porque pastores
líderes não têm pregado sobre o pecado. É só o evangelho da prosperidade, é não sei o quê. Gente, eu acredito que tem. Se Deus pode ter uma campanha de prosperidade? Pode ter. Pode ter uma campanha de ativação profética? Pode ter. Pode ter uma campanha sobre os dons espirituais? Pode ter. Só que não pode faltar o que nós fazemos todo dia aqui, falar de Jesus, falar de caráter, falar de transformação. Eu acredito que o centro do evangelho é Jesus e transformação de caráter. Isso é a maior prova que dentro de um ministério existe avivamento. Avivamento não é uma pessoa fluir num dom. Avivamento não é uma pessoa rodar no chão, ficar ali, aleluiada, falando em língua. Não, avivamento é transformação de caráter. Avivamento é transformação. E a transformação, ela só vai acontecer a partir do momento que Jesus entra de verdade na vida de alguém. Amém? Deus sempre vai cumprir o que Ele te prometeu. Mas você precisa estar na posição. Você precisa estar sempre na posição e na visão. Nós precisamos perseguir a visão que Deus nos deu. Uma pessoa sem identidade, uma hora ela pensa uma coisa, uma hora ela pensa outra, uma hora alguém fala uma palavra e ela acredita, uma outra hora... Queridos, uma pessoa que tem identidade, primeira coisa, quando nós estamos em Deus, a primeira coisa que nós precisamos é entender quem nós somos. Depois nós precisamos entender o nosso chamado. Depois nós precisamos pedir para Jesus nos amadurecer, nos preparar para viver o propósito. Mas dentro de todo esse percurso, você pode ser um vaso disponível usado por Deus. Dentro da medida a qual Ele confiou você ser usado. Então não adianta você querer se converter hoje e sair pregando para multidões. Não vai combinar, porque você não tem bagagem de conhecimento. Mas você pode ministrar uma pessoa na rua, no banco, no açougue, na farmácia e falar, olha... Eu não tenho muito conhecimento, eu sou nova no evangelho, mas eu preciso contar o que Jesus fez na minha vida. O seu testemunho já é uma forma de evangelizar a vida de alguém. E aí, com o decorrer do tempo, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando conhecimento. E aí você vai começando a ter autoridade. Deixa eu falar pra você. Se você quer ter autoridade na palavra de Deus, você precisa ler ela. Não chega um anjo e coloca um chip de ouro na sua cabeça e fala, eis que agora você sabe toda a palavra. Não funciona assim. Deus, ele trabalha de forma extraordinária, mas ele exige o ordinário. O ordinário de Deus é nós lermos a palavra, nós buscarmos revelação, nós nos santificarmos. E sem essas coisas, a gente não pode cumprir o chamado, porque a gente precisa se aproximar de Deus, porque Ele é santo. E nós temos que se santificar para estar perto dele. E se o cheiro dele não estiver em nós, como que a gente vai exalar o bom perfume dele? Não tem como. Amém? Então, eu quero que vocês entendam que para esse tempo, tá? O que nós mais precisamos para esse tempo? Entender quem nós somos. E entender que a nossa luta não é contra a gente. Gente, a sua luta não é contra pessoas. Eu quero que você pense, por mais conhecimento que a pessoa tenha do Evangelho de Cristo. Mas apóstolo, a pessoa que me persegue é um pastor, a pessoa... Mas essa pessoa talvez está num ângulo de cegueira tão grande. Essa pessoa está com o coração inflamado pela sua vaidade, com o coração inflamado pelo seu ego. Talvez essa pessoa, ela pode até ser um pastor, mas quem diz que essa pessoa é tratada, tem caráter? Quem diz que essa... Não, você está entendendo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Vocês só têm que orar. E o que eu estou ensinando para vocês é a nossa maior arma de guerra. A gente, antigamente, já tinha entrado no tribunal 1, 2 noites. Nós estamos no tribunal de Deus 50 dias ininterrupto. Qualquer injustiça que você apresentar tem valor. E eu quero que nesses 50 dias você apresente todas as coisas. Ainda dá tempo de você entrar nessa campanha. Tá certo que você não vai cumprir os 50 dias. Então o que eu quero que você faça? Coloque aqui nos comentários eu quero. Se você não tem o PDF ainda, né? O PDF é gratuito, tá nos nossos grupos, né? Hoje, durante o dia, alguém da nossa equipe vai mandar, ou de cedo, à noite, ou de tarde, tá? Daqui uns dias eu vou pedir pro pessoal parar de enviar o PDF. Mas entra nesse propósito, coloca ali nos pedidos de oração. Senhor Deus, trabalha no meu caráter. Senhor Deus, mostra para mim qual é o meu chamado. Aonde o Senhor quer que eu cresça. Você vai pedir, fala, Senhor, aonde o Senhor quer que eu cresça? Aonde o Senhor quer fazer algo dentro de mim? Amém? Pode ficar tranquilo, você pode colocar aí que alguém vai chegar, tá? Eu quero trazer para vocês hoje uma palavra poderosa. Abra comigo hoje em Juízes, capítulo número 13. Juízes. Quem conhece a história de Sansão? Sansão é um ungido de Deus que perdeu a visão, tá? Ele perdeu a visão, ele se deixou levar pelo quê? Sansão se deixou levar pelos prazeres da carne. E eu quero trazer aqui para você
que hoje em dia tem muitos que, por causa da unção, por causa que Deus separou, deixa eu ver onde tá aqui. Por causa que Deus separou, Deus deu autoridade, acaba se perdendo no meio do caminho. E eu quero que vocês vigiem, tá? Sobre isso. Juízes está depois de Josué, tá? Juízes é o sétimo livro, tá? Sétimo livro da Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá. Juízes 13. Glória a Deus. O nascimento de Sansão. Certo? O nascimento de Sansão. Vamos ler essa introdução aqui para você pegar. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que o oprimiam durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e ela não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então aqui a gente está vendo a promessa para, esse casal que era estéril, de um homem, de uma criança que ia nascer já selada, uma criança que já ia nascer debaixo de um voto que nazireu. Então antes mesmo de Sansão nascer, Deus havia separado Sansão. Então nós estamos vendo aqui que Sansão nasceu para ser Kadosh. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim, era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará luz a um filho. Não beba vinho e nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia da sua morte. Agora, tá? E está bem, só que não comerei nada. Respondeu, tá. Aí a gente vai ver que no verso 16, ali vem o anjo, tá? Se apresenta. Então aqui a gente está vendo que Sansão, você já sabe a história de Sansão. Sansão foi alguém que possuía chamado, unção, propósito, capacitação sobrenatural e a presença do Espírito Santo de Deus. Uma dos vigor de Sansão era que ele tinha uma força descomunal. Sansão tinha uma força descomunal, amém? Então ele tinha, olha só, ele já nasceu com chamado, unção, propósito, capacitação sobrenatural e a presença do Espírito Santo. Então ele recebeu a promessa antes dele vir sobre a terra. Ele ainda nem estava no ventre, presta atenção. Aqui a sua mãe ainda não estava grávida, ela ia ficar grávida, amém? Então eu quero que você entenda que nesses dias atuais, nós temos muitos líderes que começam de forma com seu chamado genuíno, tá? Só que, por não permanecer com o caráter submetido, e gente, deixa eu falar pra vocês, vocês precisam fazer essa oração: Deus, antes de o Senhor me dar expansão, me dá estrutura, me dá caráter, me dá, Senhor Deus, a estrutura, o alicerce, porque eu vou falar pra você. Sansão, ele já nasceu debaixo do despojo. O que ele tinha que fazer era crescer, desenvolver o seu caráter, crescer debaixo dos princípios. Só que como ele recebeu a unção, como ele recebeu a capacitação, antes de Deus gerar tudo dentro dele, e ele querer isso, porque não adianta a gente só falar: não, Deus trabalha, a gente precisa se submeter, a gente precisa querer. Então o primeiro pecado de Sansão foi a falta de domínio sobre os seus desejos. Presta atenção aqui, Juízes 14, verso de número 1. Certo dia, Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consiga aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram, porque
O seu pai e a sua mãe sabiam que Deus não queria que ele, que era separado, se misturasse com um povo que Deus abominava. A gente já sabe. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo de Dan, eles eram da tribo de Dan, em nossa tribo, ou entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar? Porque tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? O povo filisteu, além de ser inimigo de Deus, eles adoravam qualquer outra coisa. Mas Sansão disse ao seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero. E queridos, você sabe o que eu vejo aqui? Por mais que os pais de Sansão se opusessem a ele, ele era o único filho. Olha só a história vai falar que a mãe de Sansão era estéril. Então provavelmente esse filho veio na velhice. Então eles começaram a fazer toda a vontade de Sansão. Então Sansão, por mais que eles se opuserem, mas daqui a pouco Sansão insistiu e aconteceu. Então ele viu uma mulher da Filisteia e aí o que? Ele começou a ser guiado pelo que ele via e não por aquilo que Deus. Então qual que é o maior perigo? Na nossa jornada ministerial. A nossa jornada ministerial, o maior perigo é que, como os pratos de corrupção são grandes, para tentar desviar aquele ungido dos caminhos, e essa pessoa, às vezes, ela começa a andar pelo que ela vê e não por aquilo que Deus está estabelecendo. Ontem eu estava falando para as meninas algo que é extremamente importante. Ontem a gente estava lá na matriz, limpando, e eu falava algo que é importante. Quando Deus te chama para um chamado, independente se profético, se de avivamento, ele pega você é uma flecha e ele coloca na aljava. Deus te chamou, mas ele te guarda primeiro na aljava. Esse tempo que você está na aljava de Deus é o tempo que você está no anonimato. E anonimato significa tempo de processo. E é um processo que Deus está trabalhando no seu caráter, está fazendo você crescer, está fazendo você expandir. Enfim, é um tempo de processo. E que muita gente às vezes fica agoniado, angustiado e não respeita esse processo. Eu quero dizer algo para você. Aproveita o tempo de anonimato. Aproveita esse tempo para conhecer Deus, para caminhar com Deus, para entender Ele, certo? Só que daqui a pouco Deus, ele vai falar assim, agora eu te coloco no propósito. E aí ele vai te colocar na flecha. Mas antes dele te lançar, ele vai te esticar para trás. Então, quando Deus te chama para o ministério, ele te pega no arco dele, mas antes dele te impulsionar, ele te estica para trás. Esse é outro processo. Quando Deus te chama para te colocar atuando no propósito a qual ele te chamou, antes dele lançar você, ele vai te esticar para trás. E parece muitas vezes que o esticar para trás é atraso, parece que as coisas não estão caminhando. Mas eu quero que você entenda, ele está te esticando para trás. Esse é outro processo. E nós precisamos entender que Deus, por mais que ele nos coloque, tá, no arado, por mais que ele nos coloque na seara, existe esse processo que ele deixa nós irmos, mas não na velocidade que nós queremos. Não na intensidade que nós desejamos. Porque essa flecha é você. Ela está sendo esticada para trás. E esse é um processo que você tem que respeitar. E quando Deus lança a flecha, que é você, aí não tem como parar. Aí é avassalador. Mas se você não gerou a estrutura que você precisa para suportar o vento que pode impedir a lança de ir para o lugar certo, eu sinto muito. Amém? Então Sansão, ele viu uma mulher filistia e ele disse, toma essa mulher para mim, eu quero essa mulher. Ou seja, ele era um juiz estabelecido por Deus, né? Santificado, separado. Agora ele quer se juntar com uma mulher filistia, que era um povo pagão. Então o primeiro pecado de Sansão foi o quê? Não controlar o desejo da carne. Então, queridos, a gente precisa fazer morrer a nossa natureza mundana, a nossa natureza carnal. Olha, eu vou bater na tecla, você tem que fazer morrer esse seu desejo louco por poder, esse seu desejo louco por ter visibilidade, esse seu desejo louco das pessoas te reconhecer. Faz morrer isso daí em você e que Jesus seja o centro da sua vida. Você tem que fazer morrer esse desejo, essa ambição por dinheiro, essa loucura que você tem por dinheiro, essa paixão por dinheiro. Tem que fazer morrer isso aí. Tem que fazer morrer esse desejo carnal, né? Desejos sexuais que não... Talvez você teve esse lado sexual contaminado. Tem que fazer morrer esse desejo. E essa é uma das áreas mais difíceis de se libertar.
Tem que fazer morrer o orgulho, a soberba, a altivez. Porque se você não fizer morrer essas coisas vai derrubar o seu ministério, vai derrubar o seu casamento, vai derrubar qualquer estrutura que tenha sobre as tuas mãos e você esteja estabelecido como mordomo. Amém? Sansão brincou com a sua consagração, tá? Ele brincou com a sua consagração. Eu quero que você entenda. Todo voto nazireu tinha limite. Olha só como que Sansão brincou. Ele não podia tocar em cadáver. Ele tocou no cadáver do leão. Tá? Ele fez banquete, provavelmente, olha só. Ele comeu ali da colmeia, do mel que tinha ali. Certo? Então, Sansão, ele brincou com a consagração. Ele viveu relacionamentos imprudentes. Tá? Ele continuou pecando. Por quê? Lembra, a força não saiu dele. Mas aquilo que Deus tinha colocado nele como aliança já tinha sido quebrada. Amém? E se você não percebeu, Sansão foi um suicida. Sansão derrubou, né, como que fala? Pilares. Os pilares, e todo o templo caiu sobre ele, matando muitos filisteus. E ele também, tá? Mas eu quero que você entenda que Sansão não caiu de uma vez. Ele foi indo, ele foi fazendo uma coisa, ele foi fazendo outra. E a unção que estava sobre ele trouxe para ele essa autoconfiança. E queridos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Não é porque Deus opera algo através de você que você está numa aliança com ele. Porque talvez Deus te concedeu uma unção ministerial para operar coisas. Não significa que o ato de Deus está fazendo, significa que você é aprovado por Deus. Shalom, shalom, profeta David. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Glória a Jesus. Não é porque você é usado nisso, é usado... Ah, mas que Deus me usa. Mas você tem aliança com Ele. Você obedece a Ele. E a gente tem um versículo que a gente tem que temer esse versículo. Essa passagem. Aonde vão dizer, Jesus, eu profetizei no teu nome. Jesus, eu expulsei demônio no teu nome. Jesus vai falar assim, muito bem, você fez, foi debaixo da minha unção, mas eu não te conheço. Eu não sei nem quem você é. Você não tem intimidade comigo. E eu morro de medo dessa passagem porque eu falo, Deus, eu não quero ser essa pessoa que manifesta poder, manifesta a tua glória. Mas, Senhor, eu quero ser íntima. Eu quero ser íntima, Espírito Santo. Eu quero ser íntima da tua presença, Espírito Santo. Eu quero ser íntima, Espírito Santo, de quem você é. Eu quero te conhecer, Senhor Deus, na sua essência. Não adianta, queridos, você ter manifestação de poder, a sua alta confiança lá em cima, mas pode ser uma maior armadilha de Satanás. E eu quero que vocês nunca atribuam o mérito da unção a você. Eu quero que você entenda. Se Jesus está fazendo, é Ele que fez. Nós somos vasos usados por Deus, tá? Dalila apenas vai revelar uma fraqueza que já existia na vida de Sansão. A gente sabe que Dalila descobriu, né? Então, a gente vai ver, uma Dalila, culpa Dalila. Gente, só entrou uma Dalila na vida de Sansão por causa que ele já estava com a visão deturpada. Porque se ele não tivesse a visão deturpada, ele nunca tinha se misturado com os filisteus. Só entra, Dalila não é culpada, Dalila é o resultado de uma pessoa que caminha fora da visão. Vem Dalilas e Dalilas. Então, a culpa não é de Dalila, a culpa é de Sansão, que se desviou da promessa a qual Deus tinha instituído sobre ele. Ele se desviou da consagração que Deus pediu para ele andar. Deus pediu para ele, não era para ele fazer um tempo e depois ele abster daquilo, não, era para ele caminhar debaixo daquela consagração. O problema não começou em Dalila, tá? O problema começa quando Sansão começa a negociar seus princípios. E os princípios que Sansão negociou foram os princípios da sua consagração. Sansão negociou a sua santidade. Porque ele precisava ficar longe dessas coisas. Ele precisava ter comunhão com Deus. Queridos, ninguém destrói, tá, um homem de Deus do dia para o outro. O diabo vai tirando essa pessoa milímetros a milímetros. E o diabo vai tentar deturpar princípios primeiro. Amém? Então, primeiro, o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer você renunciar a princípios. O diabo vai fazer você desistir. Presta atenção. O diabo vai fazer você desistir de seguir alguns parâmetros que ele já tinha instituído, que Deus tinha instituído para a sua vida. O diabo vai falar assim, não, você não precisa fazer tudo isso.
Você não precisa orar desse tanto. Você não precisa jejuar mais assim, você já jejuou muito. Você tem jejum de crédito, não precisa jejuar mais. Aí você vai afastando, vai afastando, vai afastando. Então por que Sansão perdeu a visão, tá? Sansão, ele perdeu a visão. A visão espiritual, a gente sabe que ele também perdeu a visão dos olhos, tá? Então ele perdeu a visão dos olhos espirituais e dos olhos físicos, certo? Quando ele perde a visão dos olhos espirituais, dos olhos físicos, ele já tinha perdido a visão dos olhos espirituais. E queridos, para a gente não perder a visão, nós precisamos nos manter avivados e alimentados pela palavra de Deus. Essa palavra aqui é a bíblica, certo? Eu não estou falando palavra de um profeta, a palavra de um pastor, não. A palavra, a Bíblia, é aquilo que vai nos motivar no espírito a nos manter intactos na presença de Deus. Amém? Então, primeiro, ele perdeu o discernimento espiritual. Ele passou ele não conseguia mais discernir entre o certo e o errado. A primeira coisa que o diabo vai tirar de uma pessoa é o discernimento espiritual. Porque a pessoa vai falar, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Eu acho que só um pouquinho não faz mal. Essa pessoa perdeu o discernimento espiritual. Amém? Depois, ele vai perder a presença. Depois, Sansão vai perder sua força. Depois, Sansão vai perder sua liberdade. Depois, Sansão vai perder sua visão. E aí o inimigo vai tirar, sabe o quê? Não só os olhos. O inimigo vai tirar tudo de Sansão. Ele poderia ter um grande legado. E o inimigo vai tirar tudo de Sansão. Amém? O cabelo de Sansão era apenas um símbolo, certo? Era a aliança. O cabelo representava a aliança que ele tinha com Deus. O cabelo de Sansão representava a aliança que ele tinha com Deus. Quando Dalila corta, ele perde a força que ele tinha. Porque naquele momento a aliança tinha sido quebrada. Amém? Então eu quero que você entenda. Sansão estava pecando, Sansão estava fazendo o que ele bem queria. E o diabo foi corrompendo ele a partir do princípio de que ele achou que não tinha nada a ver. Beber um pouquinho, tocar num cadáver, fazer algo imprudente a qual ele sabia que ele não podia fazer. Amém? Mas existe esperança para quem hoje se arrepende. Então, você pode talvez ter andado como Sansão, você tem um chamado, Deus te separou, e talvez você está andando debaixo de imprudências, você está andando, talvez você está como Sansão, fazendo as coisas erradas. Mas se você se arrepender, se você falar, Senhor, eu quero me santificar, eu quero fazer diferente aquilo que o Senhor me chama, eu quero, Senhor Deus, fazer na excelência, eu quero, Senhor Deus, submeter o meu caráter. Por isso que eu vou falar para você, antes de Deus te dar unção, antes de Deus te dar qualquer coisa, peça para Ele te dar caráter. Fala, Deus me dá caráter, Deus me dá identidade, Senhor, me mostra aonde eu preciso mudar. E uma das coisas que eu sempre vou bater aqui com vocês, nós precisamos andar debaixo de princípios. Princípios de caráter é aquilo que você aprendeu desde quando você era criança, de não pegar o que não é seu, de colocar o lixo no lugar, de cumprimentar as pessoas, de ser educado. Isso são princípios que forjaram o seu caráter. Mas nós temos princípios em Deus que são forjados a partir da nossa conversão. Nós precisamos ter princípios bem estabelecidos. E nós vamos aprender na Bíblia muitos princípios. Você não pode vender sua bênção, você não pode vender o seu propósito, certo? Você precisa, buscar por conhecer a essência de Deus e não buscar Ele pelo que Ele pode te dar. Então nós precisamos estabelecer princípios. Princípios de que você está com Deus independente do que esteja acontecendo, de circunstâncias ruins ou boas. Você vai permanecer em Deus. Porque muitas pessoas começam a buscar Deus porque tem um processo na justiça, porque está passando um perrengue, a mulher está querendo largar. Muitas pessoas começam a buscar Deus porque agora deu um tornado forte. Sim ou não? Agora, o que você vai fazer? Quando Deus te der a bênção, você vai continuar. Mas muitas pessoas falam, agora Deus me deu o que eu queria. E aí essa pessoa, ela não estava ali porque ela queria ter um relacionamento com Deus. Muitos vêm até com a intenção de querer algo em troca. Mas no decorrer do caminho se apaixonam por Deus. Mas muitos, quando Deus dá aquilo que Ele prometeu, essa pessoa, ela deixa. Ela para de orar. Porque ela conseguiu o que ela queria. E deixa eu te falar, com Deus, querido, não tem essa barganha. Ele vai te abençoar porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é bondoso. Mas eu quero que você comece a buscar Deus. Então, a palavra que eu tenho aqui para você hoje, não seja um Sansão, que pode começar bem e terminar super mal. Seja um homem segundo o coração de Deus, que vence uma guerra todos os dias,
Não se creia super-homem, super-mulher. Nós temos a unção do Senhor sobre nós, mas é ela que faz todas as coisas. Nós precisamos entender que nós carregamos o poder do Espírito Santo, a essência dele dentro de nós. Mas a gente não pode se acreditar, se crer, né? Se achar por nós mesmos. Nós precisamos se achar dentro da ótica que é Jesus que está fazendo. Ah, eu tô indo, mas é porque Jesus está indo. Deus vai fazer porque Jesus está aqui. Dê toda a honra e glória ao Senhor. Queridos, não se atrevam a roubar a glória de Deus. Ninguém rouba a glória de Deus. A glória pertence a Ele, é para Ele. Amém? Eu vejo às vezes muitas pessoas ministrando libertação sem falar o nome de Jesus. E a pessoa ministra a libertação acontece, mas a libertação precisa ser falada no nome de Jesus. A glória tem que ser dada a Ele, tá? Então nós precisamos falar, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus todo o demônio cai por terra. Então a gente vê às vezes pessoas ministrando cura e não falando o nome de Jesus. Pessoas ministrando dons espirituais e não falando o nome de Jesus. E você vai ver orar na madrugada, a cada 4 palavras eu falo em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, através do Cordeiro. A gente precisa dar a glória, a gente precisa entender que é através dele, amém? Eu não estou falando que essas pessoas não fazem através do nome de Jesus, porque a unção está ali, mas a gente precisa dar todo o crédito ao Senhor Jesus. E se você aprender a fazer isso, você não tem noção, a unção só vai crescer sobre a sua vida. Que você diminua e o Senhor cresça sobre a sua vida. Hoje eu quero, nesses 50 dias, eu quero que você peça para Deus trazer você debaixo de um manto de mais humildade. Fala, Senhor, coloca mais humildade dentro do meu caráter. Coloca, Senhor Deus, mais vulnerabilidade da tua presença. Fala, Senhor, revela para mim aquilo que eu ainda não conheço na sua presença. Amém? O Senhor está interessado em ter um relacionamento genuíno com você. Mas você precisa começar bem, continuar bem e terminar bem. Vai ter tempestade? Vai ter vento? Vai ter, sempre vai ter. Independente do que você faça. Mas se você estiver com aquele que amarra as tempestades, aquele que detém os ventos, isso faz toda a diferença. Amém? E mais importante, se você tem alicerce para suportar um vento, o dono do vento, o dono da tempestade vai estar e ele vai repreender. Mas Jesus vai estar dentro do teu barco, junto com você. Isso é o mais importante. Amém? Glória a Deus. Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, uma semana profética avassaladora. Hoje é aniversário do nosso querido apóstolo. Depois você manda uma mensagem para ele. Ore pela vida dele. Eu quero que você ore pela vida dele, abençoando ele, né? Ore, profetiza bênçãos na vida dele. Eu acho que esse é o melhor presente que vocês podem dar para ele no dia de hoje. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso em nome do Senhor Jesus.